Fala galera, tudo certo? Bom, professor Neto, professor de física, né? Vou estar falando um pouquinho com vocês agora sobre a parte de hidrostática, ok? Bom, dentro dos conceitos da hidrostática, nós vamos estudar os fluidos, líquidos ou gases, estando eles em equilíbrio. A partir daí temos algumas observações importantes para serem feitas, tá bem? Bom, mas o primeiro conceito que vocês devem entender dentro do conceito de hidrostática é o conceito de densidade. Bom, quando nós analisamos a densidade de um corpo, então nós vamos falar aqui basicamente de líquidos e gases estando em equilíbrio, tá? Mas dentro da ideia de hidrostática, esse conceito de densidade é extremamente importante. Lembre-se do seguinte, o material quando ele é mais denso, ele tende a ficar embaixo. De uma maneira bastante grosseira, nós podemos entender como sendo um material mais pesado. Neto, ele é mais pesado? Não obrigatoriamente, porque depende também do volume ocupado por esse corpo. Mas é um material que, se você pegar volumes iguais, o material mais denso, ele de fato passaria a ter um peso maior do que o material menos denso para volumes iguais. Então essa ideia de densidade absoluta de um determinado objeto, ou até mesmo massa específica. Então é a densidade absoluta, ou ainda pode aparecer o termo massa específica. Esse material ele vai indicar qual corpo é mais denso do que o outro. Então essa ideia da densidade, ela pode ser calculada como a razão entre a massa do objeto pelo volume ocupado por este corpo, ok? Uma das propriedades importantes para observarmos aqui é que quanto o material ele passa a ter um volume menor, ele vai ser obrigatoriamente um material mais denso para uma mesma massa. Lembrando ainda do seguinte, a unidade de medida para cada uma dessas grandezas, a densidade no sistema internacional, ela é medida em quilogramas por metro cúbico. Essa é a unidade adotada no sistema internacional de unidades. A massa deste objeto, ela é medida em quilogramas e este volume, ele é medido em metros cúbicos. Mas podemos medir densidade em grama por centímetro cúbico, podemos medir a densidade em quilograma por litro, enfim, temos diversas outras unidades para esta grandeza. Uma relação importante que é bastante comum e bastante usual é você pensar na unidade de medida sendo grama por centímetro cúbico e transformar esta unidade para o sistema internacional, que é o quilograma por metro cúbico. Para transformar de um para outro, como é que eu procedo? De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, nós vamos simplesmente multiplicar este termo por 1000. Neto, o que é multiplicar por 1000? É o mesmo que multiplicarmos por 10 à terceira. E se eu quiser transformar esta unidade de quilograma por metro cúbico para grama por metro cúbico, nós vamos dividir esse termo por 1000, dividir por 10 à terceira. Então esta é uma relação bastante importante. Materiais mais densos tendem a descer, tendem a se acomodar embaixo, materiais menos densos tendem a subir. Por exemplo, um ar-condicionado, qual a colocação do mesmo? O ar-condicionado, em geral, ele é colocado em cima. Por que ele é colocado em cima? Porque o ar frio tende a descer. E o ar quente, Neto? O ar quente tende a subir. Então esta é uma primeira relação importante, pensando no conceito da densidade. Outros exemplos, uma mistura de água e óleo. Quem fica em cima? O óleo, por ser menos denso do que a água. Então cada material tem a sua densidade e essa densidade é calculada através da razão da massa pelo volume da substância. Consequentemente, além desse conceito de densidade, nós temos que pensar na ideia da pressão. Quando nós falamos sobre a pressão, que é uma segunda grandeza, nós podemos analisar a pressão existente nos materiais sólidos e que dentro desta pressão existente nos materiais sólidos, nós a calculamos como a razão da força pela área. É assim que se determina a pressão existente? Exato. Normalmente, esta força vai ser a força peso de um objeto dividido pela área que atua ou pela área de distribuição do peso desse corpo sobre uma determinada superfície. Lembrando mais uma vez que quanto menor for a área, maior é a pressão. Por isso nós temos no nosso dia a dia, por exemplo, um prego, né? Ele tem uma ponta bastante pequena, ele é capaz de aplicar uma grande pressão sobre uma superfície. Ou uma agulha para extração de sangue, né? A agulha ela tem uma dimensão relativamente pequena, porque você também consegue ter, devido a essa pequena área, uma grande pressão exercida por este material. Uma faca para cortar-se um pedaço de carne, ela tem uma área bastante pequena de contato,
para aumentar a pressão e facilitar o corte deste material. Então a pressão existente, ela vai ser inversamente proporcional à área do objeto. Lembrando que força é medida em newtons, área é medida em metros quadrados e a pressão, esta apresenta diversas unidades. Então, por exemplo, uma unidade bastante importante é chamado de newton por metro quadrado, que também é conhecido como PA ou Pascal. Esta é a unidade de medida para a grandeza pressão. Além disto, nós temos que pensar ainda no seguinte: uma unidade bastante usual, principalmente em química, é chamado de ATM, o valor da pressão atmosférica. Neto, qual é o valor dessa pressão atmosférica? Ele corresponde a 100 mil pascais, ou 100 mil newtons por metro quadrado. Por isso, 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Uma outra unidade bastante usual é também conhecido como milímetros de mercúrio, 760 milímetros de mercúrio. Esta foi a unidade, portanto, proposta inicialmente por Evangelista Torricelli, quando determina a pressão existente ou a pressão que atua, exercida pela atmosfera sobre uma dada região. Ô Neto, eu posso pensar nessa pressão também em outros casos. Gente, existe uma infinidade de casos. Se você pensar, por exemplo, num salto alto, por que o salto alto afunda na terra? Pois exerce uma grande pressão. Pressão, inclusive, maior do que a pressão exercida por um prédio. O prédio não afunda no solo, mas uma mulher, utilizando-se, por exemplo, de um salto alto, num pedaço de terra, ela pode estar afundando, pois a pressão exercida naquela região é extremamente elevada, ok? Então essa é a pressão existente ou atuante nos objetos sólidos. Mas nós também podemos medir essa pressão se esta pressão estiver atuando sobre os líquidos. Quando nós falamos desta pressão existente nos líquidos, ela vai ser calculada da seguinte forma: a pressão de um líquido, também conhecida como pressão hidrostática, ela pode ser dada como produto da densidade pela gravidade em função da profundidade, ok? Então aqui nós temos 3 elementos que importam para a medida dessa pressão. A densidade, que no sistema internacional é medida em quilogramas por metro cúbico, a aceleração gravitacional, que é dada no local e medida em metros por segundo ao quadrado, e esta profundidade, que é medida em metros. Então, quanto mais profundo você estiver dentro de um material, maior a pressão que atua sobre você. Só que quando nós estamos falando dessa pressão do líquido, nós não podemos desconsiderar que este líquido, por exemplo, aqui, ó, sobre ele, vamos considerar que você tem aqui dentro um determinado líquido qualquer e que dentro desta região, onde nós temos esse determinado líquido, nós temos aqui um ponto a ser observado. Por exemplo, este ponto aqui de baixo. Sobre este ponto P, não atua apenas a pressão existente ou atuante devido a esta coluna de líquido, que é esta altura H colocada nesta equação. Ela também depende da pressão exercida pela própria atmosfera. Então, quando nós falamos da pressão existente sobre um determinado ponto, eu tenho que levar em consideração a soma das pressões, tanto atmosférica quanto a pressão exercida por este líquido em questão. Então, a pressão total ou pressão absoluta é a soma das duas. Eu devo somar a pressão atmosférica com a pressão existente ou a pressão que nós temos para este líquido em questão. Ô Neto, então eu devo levar em consideração a soma das duas pressões? Exato. A pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica acrescida da pressão existente dentro deste líquido pela coluna de líquido em questão. Então, quanto maior a sua altitude, menor a camada de ar que está sobre a sua cabeça. Por isso a pressão diminui. A maior pressão que nós temos considerada como atmosférica, ela vai estar ao nível do mar, pois é onde nós temos a maior coluna de ar atuando sobre a sua cabeça. Então, aumento de altitude, redução na pressão existente sobre este ponto. Maior altitude, isso acarreta em uma redução no valor da pressão, principalmente nessa pressão atmosférica que vai estar atuando sobre você, ok? Então essa é uma primeira relação envolvendo o conceito da pressão. Uma das propriedades bastante importantes que você também não pode esquecer é que quanto maior, vamos anotar essa informação aqui, ó. Quanto maior for a profundidade, então quanto maior for a profundidade,
dentro de um líquido, estando então você dentro de um líquido ou de um gás, maior a pressão assim considerada como pressão que atua sobre este ponto. Neto, então pressão e esta profundidade, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Perfeito. Quando você analisa isto através de um gráfico, nós podemos representar de duas maneiras distintas. Quando eu falo da pressão, por exemplo, apenas do líquido, em função da profundidade, esse tipo de gráfico, ele vai apresentar esse tipo de curva característica. Um gráfico linear, uma função de primeiro grau. Porém, ele parte da origem. Se você estiver falando do gráfico da pressão absoluta que atua sobre um determinado ponto, em função desta profundidade, ele vai apresentar um valor inicial, também será uma função de primeiro grau, um gráfico linear, porém, ele não tem aqui a sua origem, o início da sua pressão partindo da origem do gráfico. Isso indica que ela já possui uma pressão inicial, considerada como aqui a pressão atmosférica, ok? Então essa é uma ideia que nós temos envolvendo a pressão existente que atua a pressão de um determinado líquido. Um outro conceito importante envolvendo esta relação de densidade, de pressão, que pode estar atuando sobre os objetos, ela vai pintar de duas maneiras bastante inusitadas. Uma delas no chamado princípio de Pascal. O que é esse princípio de Pascal? Ele também é conhecido como uma prensa hidráulica. Dentro desta ideia da prensa hidráulica, nesse chamado, então, princípio de Pascal, tá certo? Prensa hidráulica, princípio de Pascal, ele vai propor que você passe a ter um multiplicador de forças em mãos, que é o que nós temos em elevador, por exemplo, de posto de combustível. Em um elevador de posto de combustível, você passa a ter aqui, em uma dada região, a possibilidade desse material, desse tubo, nesse formato aqui em forma de U, mas com dimensões, como vocês podem notar, do lado direito e do lado esquerdo diferentes. Isto indica que eu tenho uma área A1 deste lado direito, uma área A2 do lado esquerdo, e que se eu aplicar uma força neste ramo esquerdo, isso vai produzir uma força no ramo direito. Neto, e aí, o que eu posso observar disto e que é importante? Aproveitando essa ideia de que pressão é a razão da força pela área, nós podemos propor que as variações de pressão dos dois lados são obrigatoriamente iguais. Se as variações de pressão são iguais dos dois lados, nós podemos dizer que a razão força por área, a força 1 dividido pela área 1, vai ser igual à força 2 dividido pela área 2. Ou seja, onde eu tenho maior área, é onde obrigatoriamente eu terei uma maior força. Isso indica que esse materialzinho, essa prensa hidráulica, é um multiplicador de forças. Isso é o que nós temos em elevador de posto de combustível, é o princípio de funcionamento da direção hidráulica, é o princípio de funcionamento de um freio de um veículo. Então todos são baseados nesse chamado princípio de Pascal ou prensa hidráulica, ok? E para finalizarmos essa parte de hidrostática, vale a pena ainda destacar os chamados vasos comunicantes. Eles têm como objetivo determinar a pressão, ou melhor dizendo, a densidade de um determinado tipo de material. Neto, quando nós analisamos essa densidade de um material através desses chamados tubos em U. O que vem a ser esse tubo em U? O nome já está dizendo, é o formato do tubo em questão. Só que dentro desse tubo agora, nós vamos colocar dois materiais que são immiscíveis, dois materiais que não se misturam. Neto, quem são esses dois materiais que não se misturam? Um exemplo bastante simples é você pensar na junção, vamos colocar assim, da água com o óleo, tá? Então água e óleo é uma possibilidade. Se nós colocarmos aqui dentro desse tubo água e óleo, obrigatoriamente é possível determinar a densidade tanto da água quanto do óleo, a densidade deste material 1 ou a densidade do material 2 em função das suas alturas. E quem seria essa altura, Neto? A altura a partir de um determinado ponto, que é a superfície limite de separação mais baixa entre os dois materiais. Neste caso, seria este ponto aqui, ó. Então, para este exemplo, eu posso dizer que as pressões são iguais. Se as pressões são iguais, esta altura 1, ela é proporcional
a esta altura 2, da mesma maneira que as densidades são proporcionais entre si. Ou seja, eu posso garantir que a densidade do primeiro multiplicado pela sua altura é igual à densidade do segundo, também multiplicado pela sua altura. Aqui vale destacar mais uma vez que o material que apresentar maior altura é o material menos denso que nós temos dentro de um vaso comunicante, dentro de um tubo em U como esse. Beleza? Valeu, galera!